E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Aqui você tem Espiritismo todos os dias. Eu sou Eduardo Sabag, muito prazer aos novos que estão vindo pela primeira vez no canal. Já se inscrevam aí abaixo. E os antigos, lembrando sempre, pessoal, manda esse vídeo para seus amigos, vamos compartilhando. Eu tenho 3 coisas para falar para vocês. A primeira é que aqui o Espiritismo é raiz, né? A gente vai direto ao ponto, a gente não enrola, a gente não fala bonito, um monte de linguagem que ninguém entende, que é uma coisa que eu ouço as pessoas reclamarem. A gente não demora meia hora enrolando para chegar na resposta da pergunta, só no começo do vídeo, tô brincando. Então é isso daí. A segunda coisa é que todos os nossos conteúdos são gratuitos, obviamente, feito por voluntários, né, que querem divulgar o Espiritismo. Então, obviamente que não se paga absolutamente nada, né. A terceira coisa é que quem manda no canal são vocês. O que vocês escolhem é o que a gente faz, né? Não, no caso eu, mas com a nossa equipe que ajuda por trás das câmeras, né? Então assim, as perguntas que vocês têm, escrevam aí abaixo, a gente responde. Você fala, Eduardo, eu quero um vídeo longo, um vídeo curto, um vídeo com isso, um vídeo com aquilo. Manda aí, que a gente faz, tá bom? Sejam bem-vindos e vamos ao nosso vídeo de hoje, que eu já nem lembro mais qual que é. É legítima defesa, verdade. Legítima defesa, bom, até onde a gente pode se defender, né? Sem que a gente esteja errando moralmente, vamos dizer assim. Bom, nós sabemos, por exemplo, que Jesus, na verdade, ele quando fala assim, você... Bom, de forma geral, é o que Allan Kardec diz, né? O que os espíritos me falam também. Que, na verdade, a gente deve se defender. Óbvio. Porque a gente tem que preservar a nossa vida. Isso faz parte. Você não vai preservar a sua vida? Não tá certo, não é verdade? Então, a defesa, ela é algo normal. Só que o que a gente tem que compreender e tem que pensar é que não pode ocorrer um abuso aí. Então, eu vou contar uma história para vocês. Estava eu lá na praia, lá no Nordeste. Chegou um cara para vender, oferecendo droga para mim. Eu falei que não, mandei ele embora. Ele chegou, falou comigo, falou que eu tava com medo e ele veio me peitar. Nesse momento, eu pensei assim, o cara tá me oferecendo droga, tá me peitando. Eu vou dar um chega pra lá pra ele, né? Lógico, eu vou esperar o quê? O cara me bater? Eu não vou fazer isso. Mas aí o espírito falou, não, você não pode. Você só pode encostar nele se ele encostar em você. Claro que eu não ia bater nele para quebrar nada, óbvio que não, claro, isso que não, ia apenas cessar a possível agressão que eu ia receber, tá claro, óbvio, deixa muito claro isso, né? Aí eu já fiz assim, eu ia dar um chega para lá bem dado nele, né, para que ele não me acertasse, porque ele estava muito perto de mim. Eu dei um passo para trás e falei para ele, vai, sai daqui, sai daqui. Aí o espírito falou assim para mim, você só pode parar a agressão. Entendeu? Então se ele vai te bater, você pode se defender, mas não é pra você pegar no chão e começar a dar um monte de porrada nele, entendeu? Ele falou, você liga pra polícia e denuncia ele. Eu liguei pra polícia, a polícia pegou ele, sei lá o que aconteceu. Mas eu fiz a minha parte, né? Inclusive porque ele tava oferecendo essas drogas como se ele fosse um passeador, entendeu? Isso que me deixou mais incomodado, porque os passeadores que fazem um trabalho tão bem feito lá em Jericoacoara, eles estavam sendo atrapalhados por causa desse homem, né? E ainda com poderia dar fama de errados, é um absurdo, porque é um pessoal muito simpático, muita gente boa. Então tudo bem, resumindo a história, aí eu comecei a conversar com os espíritos, eles falaram assim, Eduardo, você não pode agredir, porque é o seguinte, essas pessoas estão descontroladas, não que eu queria agredir ele, pelo amor de Deus, agora eles vão falar, ai meu Deus, Eduardo, você é muito violento, não fiz nada, não queria fazer, não queria agredir, eu só não queria tomar uma cabeçada do cara, né, então eu já ia dar um chega pra lá no cara, eu já falei, aí o espírito falou, não faz isso, eu dei um passo pra trás, falei, não vem, fica longe, entendeu, foi isso que aconteceu. Aí, tudo bem. Em resumo, eles disseram que a gente não pode atacar as coisas. Agora, se alguém te ataca, você tem que se defender, entendeu? Aí entra aquela questão do policial. Já fiz um vídeo sobre isso aqui, mas vamos falar novamente. Pô, o policial ou alguém que está numa situação de risco e que a única forma que ele tem para sair dessa situação é atirar no bandido. Não sei, você vai julgar o cara por isso? Vamos pensar um pouco. Eu não tô nem dizendo que tá certo ou que tá errado, entendeu? Mas é difícil, se coloca na pessoa. Você vai deixar... Os espíritos já falaram pra mim, olha, Eduardo, olha o que os espíritos falam assim. O certo é o cara morrer. Porque é melhor você morrer como um herói do que
você acabar matando alguém. Mas não dá pra gente julgar uma pessoa que se defende, entendeu? Ela tá certa, ela tem que preservar a vida dela. Não é verdade? A gente não fala tanto de suicídio indireto, etc, etc. As pessoas têm que preservar as vidas delas. Você não vai ficar deixando que alguém vá lá e te mate, entendeu? Mas o que é importante é a gente não ter raiva, mesmo nessas situações. Por exemplo, isso eu aprendi com os espíritos, a não ter raiva. Então é claro, o cara tava vendendo droga. Depois os espíritos me falaram que esse cara viciou um monte de pessoas já. E ele tá ferrado quando ele chegar no plano espiritual, etc. Mas eu tenho raiva do cara? Não, eu tenho dó dele, porque ele é um coitado. Ele não imagina o que vai acontecer com ele. Na verdade, eu, com o tempo, fui percebendo isso, né? Eu comecei a, em vez de ter raiva, que é uma situação que você fica normalmente, alguém que está prejudicando os outros nesse ponto, você acaba ficando com dó dos caras, porque eles vão ter que pagar caríssimo por isso. Quando você começa a ver a vida das pessoas, por exemplo, você vê um cara, aí os espíritos te contam da encarnação do cara. Aí você fica pensando, caraca. Aí você vê outra, a mesma coisa. Você começa a perceber que, na verdade, quando você vê alguém fazendo algo errado, não é raiva que você tem sentido do cara, é dor. Porque o cara vai ter que pagar por isso e vai pagar caro. Hein? O plano superior, se eles fazem Chico Xavier pagar pelos seus erros de forma até que branda, perto dos erros iniciais, mas fizeram ele ficar cego, ele sentir dor, etc. Imagina o cara que não tá nem arrependido, que tá ainda no mal. Esse vai sofrer muito mais, e sofre mesmo. Então, pessoal, é o seguinte, acontece isso mesmo, a gente não deve ficar com raiva de ninguém, nem nada. Vou contar um outro exemplo que aconteceu comigo. Morava num lugar que os caras vendiam droga embaixo. Meu, eu fiquei incomodadíssimo com isso. Aí o espírito falou pra mim assim, quando eu falo espírito, não é que vem qualquer hora um espírito qualquer fala comigo, são meus amigos mesmo, é que eu não posso identificar. Ele falou assim, Eduardo, você não tem que ficar assim, porque esse cara tá ferrado. Ele tem uma expiação gigantesca pela frente. Aí eles foram me mostrando. Todas as pessoas que ele viciou, então, por exemplo, vamos dizer, esse aí de Jericoacoara, ele foi lá, viciou alguém, por exemplo, oferecendo droga. Vamos dizer, tinha lá 3 meninas, ó, já era um vídeo de legítima defesa, já virou outra coisa, mas vamos dizer, tinha lá 3 meninas que estavam passeando. Aí de repente ele foi lá e ofereceu, insistiu. O que acontece? As meninas acharam legal pra caramba, o que elas fizeram? Elas vão lá e falam assim, não, tá certo, vamos experimentar, vai. Nós estamos aqui, a gente nunca fez isso, a gente nunca, sei lá, cheirou cocaína, vamos fazer isso agora, vamos. Foram lá e cheiraram. E aí depois isso acontece, elas ficam viciadas, entendeu? E aí daí pra frente elas vão causar um dano terrível na vida delas, na vida dos familiares delas, por causa do idiota que ofereceu droga. O que vai acontecer? Esse cara vai pagar caríssimo por isso, ele vai pagar caríssimo, entenderam? Então assim, porque ele vai ter que expiar por todas as coisas que eles fizeram aquelas meninas passarem mal. Passarem mal não, se viciarem. E aí se aquelas meninas também incentivarem outras pessoas a se viciar, também ele é pirâmide, é um sistema de pirâmide, sabe? Das expiações, ele também vai ter que reparar. Aí é claro, tem o arrependimento, tem a reparação, tem o dano, não é assim 100% ruim, mas vai ser complicado pro cara. Entendeu? Então o cara começou a vender droga na minha casa, perto da minha casa, aí os espíritos disseram isso, mas ele falou, mas você pode sim. Aí eu enchi tanto o saco da polícia, dos caras, que eles foram lá e prenderam o cara. Depois eu não sei o que aconteceu mais. Mas é isso, a gente não deve ser, em absoluta certeza, não devemos permitir que o mal aconteça perto de nós. A gente não deve dar uma de justiceiro, sair por aí fazendo coisas, mas a gente deve sim avisar as autoridades, fazer as denúncias, porque o mal, ele é... Vocês olham e pensam, é só um idiota vendendo droga. Eu também penso isso. Mas, o que esse cara faz? Ele vicia um monte de gente. Ele alimenta uma cadeia gigantesca de obsessores. Entendeu? Porque o que acontece? Quando esse cara veio falar comigo, os obsessores estavam tudo do lado dele. Entendeu? Então assim, óbvio, todo obsessor que quer, por exemplo, usar droga, ele vai lá na cabeça desse cara e fica tentando convencer outros a usar droga. Então é algo assim terrível, é algo muito ruim, algo que destrói famílias, que mata um monte de gente por tabela, e a gente não deve aceitar. Tudo bem que isso não é o tema exatamente, mas se tiver alguém vendendo droga, denuncia. Tá? Agora voltando na questão da legítima defesa. Eu que não sou nada, não sou um espírito evoluído, não trabalho em nenhum departamento da reencarnação, nem da expiação, não condenaria alguém que faz isso para se defender, entendeu? Mas condenaria alguém que mata porque sabe que o cara é bandido, porque aí entra aquela questão.
né? Tem muita gente que é a favor da pena de morte. A gente não pode ser a favor da pena de morte, pelo motivo simples: só morre quem deve morrer. Então, por exemplo, o Joãozinho vai lá, assalta uma casa e mata 3 pessoas. A gente pensa, esse cara é um excluído da sociedade, ele não merece perdão. Olhando pelo outro material, tem muito sentido isso. Mas, olhando pela questão espiritual, a gente tem que lembrar que o Joãozinho nunca foi tão mal, hein? Nunca tinha cometido um crime tão grave como esse. Que aqueles 3 que ele matou, eles deveriam morrer. De qualquer forma, eles iam morrer. Porque é a expiação deles. Porque lá atrás eles causaram alguma coisa, entendeu? Só que assim, se não fosse utilizado o Joãozinho, iria ser utilizado o outro. Então essa questão é muito ampla e muito complexa. Então a gente não pode desejar que as pessoas morram e etc, etc. Até porque esses inferiores que estão aí cometendo crimes, eles estão fazendo isso movidos pela sua maldade, óbvio, mas direcionados pelos espíritos, para que outras pessoas espiem. Mas isso não quer dizer que eles não vão pagar por isso. Claro que o Joãozinho, ao matar as 3 pessoas, ele compra uma bela numa expiação que ele vai ter que passar mais para frente. Vamos lembrar aquele papo, por exemplo, Deus é injusto? Não. Então Deus vai permitir que alguém vai ser estuprado? Só alguém que estuprou. Deus não vai permitir que alguém seja estuprado à toa, só alguém que já estuprou no passado, entendeu? É dessa forma. Não foi porque a pessoa usou uma saia curta ou porque a pessoa entrou num beco. Não foi. Foi porque realmente ela tinha que passar por isso, porque ela fez isso nas suas outras existências. Tá? Por quê? Tem gente que, por exemplo, na hora que vai ser estuprada, aparece alguém, consegue correr, consegue bater no estuprador, etc. Então, quando não é para acontecer, não acontece. Os espíritos não permitem, entendeu? Então é isso, espero que eu tenha sido claro. Deixa seu like aí, manda para seus amigos, manda para seu amigo policial, fala: assiste aí, cara. Eu não gosto de espiritismo, mas assiste, é legal. Pelo menos ele assiste, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Deixa a opinião aí embaixo sempre, hein?